E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games, na parada com vocês. E galera, tô eu aqui hoje, sétima rodada do Campeonato Brasileiro, pra trazer pra vocês uma escalação de 100, 110, 120, 130 e 140 cartoletas, meu parceiro. Ou seja, aqui é o canal mais completo de Cartola FC que tem nesse YouTube, meu parceiro. Se você não é inscrito, se inscreve, porque você não pode perder nenhuma novidade. Lembrando para vocês que os nossos times de 100 até o de 130, o de 110, 120, 130 vão colocar muito em valorização, porque você tem que focar um pouco mais em valorização quando você só tem essas cartoletas. O de 140 já é um pouco mais focado em pontuação. Aí você se pergunta assim: Gustavo, eu tenho mais de que 140 cartoletas. Na descrição do vídeo vai ter o nosso time principal, que é focado só em pontuação, parceiro. Então vai aqui na descrição, acompanhe ele, que você pode pontuar irado. Mas assiste esse também, porque pode ter outras opções aqui alternativas que você goste mais também. Tranquilo? Lembrando pra vocês também, galera, que amanhã sai nosso time definitivo e que nós vamos abrir novas vagas para as ligas mata-mata. Por quê? O do vídeo passado que eu postei hoje de manhã lotou muito rápido, em menos de 30 minutos todas as vagas tinham sido ocupadas. Então vou abrir uma outra no vídeo de hoje. Então manda aqui seu time, compartilha o vídeo que você pode ser convidado para nossa Liga Mata-Mata que concorre a prêmios, tranquilo? Então sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo! Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Bora, negão! E aí? Depois de nós. Voltando aqui, galera, direto com a nossa escalação de 100 cartoletas. Lembrando sempre pra vocês que se não quiser ver essa de 100 cartoletas, na descrição do vídeo vai ter o tempo que começa a nossa de 110, 120, 130 e 140 cartoletas. Só que eu sempre indico pra você ver o vídeo todo, galera, porque eu digo porque eu tô escalando cada jogador. Você tem um leque maior de opções, às vezes você quer um time, um jogador, apesar de você ter mais cartoletas, você quer o jogador que tá no de 120, não quer o que tá no de 140, então assiste todo que você fica com o maior conteúdo possível, tranquilo? Então vamos pro time. Primeiramente, goleiro, galera, vai ser o Thiago do Flamengo. Flamengo que vem pressionado, mas tem que ganhar esse jogo contra a Ponte. Zé Ricardo muito pressionado. Bandeira de Melo já disse que vai manter ele no cargo, mas todo mundo sabe que a situação fica complicada. Thiago tá substituindo o Muralha, não é a opção mais segura dessa rodada. Porém, pelo preço, 2,47 cartoletas, você que só tá com 100 cartoletas ou tá com poucas cartoletas e quer investir lá na frente, é bom colocar o Thiago porque ele é uma opção segura. É uma opção que vai tender a valorizar, apesar de ele estar na primeira rodada. Como o preço dele é muito baixo, qualquer SG dele já garante uma valorização tranquila. Uma defesa difícil, apenas um gol sofrido, é difícil definir em que padrão ele está de jogo, mas acredito que seja uma belíssima opção entre as baratinhas. Tranquilo? Então Thiago estará na nossa defesa. Na lateral nós vamos de Guilherme Arana e Diego Renan. Galera, essa rodada eu acho que SG é uma das coisas mais difíceis de se prever, porque são confrontos muito equilibrados. Então eu vou tender a colocar jogadores que eu acredito que tem mais chance de fazer boa pontuação independente de SG. Então por que está em Diego Renan e Guilherme Arana? Pelo estilo de futebol dos dois. Vou explicar agora. Guilherme Arana é um jogador que apoia muito, grande perspectiva de assistência, últimas pontuações dele foram extremamente positivas, está desvalorizado, a média dele é mediana, não é tão boa, e ele tem uma certa quantidade de SG que favoreceu isso para cima. Porém, o jogo é difícil contra o Cruzeiro? É. Isso quer dizer que eu acredito que cada vez mais eles vão tentar subir pela lateral. E o Guilherme Arana faz isso de maneira extraordinária. Não tem tanta roubada de bola em relação ao número de faltas cometidas. Porém, ainda é uma opção das melhores entre as baratas para fazer uma boa pontuação. E ao lado dele nós vamos colocar Diego Renan. Diego Renan, que quem lembra do ano passado, o jogador do Vitória, fazia pontuações monstruosas. Era um jogador que tinha muito apoio, batia falta perfeitamente bem, cruzamento. E agora, claro que jogando pela Chapecoense as funções dele mudam, pode ser que ele tenha uma função mais defensiva do que o Reginaldo, por exemplo, mas é um jogador que no meu ponto de vista tem um potencial muito grande. Tá barato, o jogo é na Arena Condá, o jogo é contra o Vasco, que está muito bem na competição, se reestruturando. A Chape vem de 2 derrotas, mas eu ainda vejo um favoritismo do Indião da massa, por isso Diego Renan é nossa opção. Na zaga nós vamos de Wesley, galera, zagueiro do Coxa Branca, pegando o Bahia. Um confronto que do meu ponto de vista é entre os times que tem melhor campanha, galera. Entenda, melhor campanha como times que não
prometiam tanto no começo da competição e mostraram um belíssimo futebol. E por que tu tá indo com o Wesley, Gustavo? Já que tu tá falando que o Bahia também é tão poderoso. 7 roubadas de bola, apenas uma falta cometida. Jogador muito constante. Quem quiser colocar o Balbuena, tá um pouco mais barato, é válido. Quem quiser colocar o Pablo também do Corinthians é válido. Quem quiser colocar defensores do Flamengo é válido. Mas, no meu ponto de vista, eu gostei mais da situação do Wesley pela constância dele de pontuação. Somente uma negativa até o momento. E ao lado dele nós vamos colocar Roger Carvalho do Atlético Goianiense. Pouca gente bota fé no Atlético Goianiense, mas ele tem jogadores interessantes, galera. Ó, o Roger é um que ainda não negativou. O goleiro do Atlético Goianiense, muita gente tá me perguntando, é uma belíssima opção. Nenhuma rodada ele negativou. Ele é o jogador que tem mais defesas difíceis da competição, então tá muito seguro. E o Roger, muita roubada de bola. Apenas 15 faltas cometidas. É um número alto? É. Mas como ele tem muita roubada de bola, é aquele velho esquema que eu falei pra vocês. Roubada de bola vale 1.7. Faltas só é meio ponto que tira. Ou seja, se você tiver muita roubada de bola e muitas faltas cometidas, ainda é uma proporção muito boa para um jogador de defesa. Por isso a pontuação dele tá muito boa. Isso que o Atlético Goianiense raramente pega SG. Somente um jogo ele pegou SG, que foi contra a Ponte Preta. E mesmo assim ele ainda está muito constante. Ou seja, defesa nossa fechada com Thiago, Guilherme Aranda, Diego Renan, Wesley, Roger Carvalho, jogadores que não necessitam tanto de SG para fazer boas pontuações. Tranquilo? Então vamos agora subindo para o nosso meio de campo, que já começa com Marquinhos Gabriel. Como vocês viram, poupei bem na defesa para no meio de campo e ataque a gente ir com força, galera. Marquinhos Gabriel, que veio para substituir a função que o Rodriguinho estava tendo no time. Rodrigo, que era um jogador que era muito incisivo. O Marquinhos Gabriel ajuda muito. Por quê? O Jadson tem uma função mais pensante no time do Corinthians. O Marquinhos Gabriel é mais incisivo. Velocidade, drible, cruzamento, infiltração, chute a gol. Isso quer dizer que ele está conseguindo fazer muito bem a função do Rodriguinho. Tanto que as pontuações dele são extremamente boas. Em 3 jogos, 1 gol, 3 assistências, média de 1 assistência por jogo, não compromete tanto em faltas e tem 2 roubadas de bola. É um jogador que está um pouquinho desvalorizado, porque na retrasada pontuou muito alto, tem tendência a valorizar, média alta, Corinthians favorito, é uma belíssima opção e não está tão caro. 10.26 cartoletas é um preço mediano para qualquer time. Tranquilo? Então, Marquinhos é o nosso meio de campo. Ao lado dele nós vamos colocar Everton. Muita gente pode estar me questionando, pô, Gustavo, o Flamengo não está mostrando uma boa campanha, por que tu tá colocando o Everton? Por alguns fatores. Primeiro, olha as roubadas de bola do Everton, 11 e apenas 6 faltas cometidas. Nós estamos falando de um meio campista que joga como atacante. Não estamos falando de volante. O Roger, que é zagueiro, tem 11 roubadas de bola. A gente está falando de um meio campo que joga como atacante. Ou seja, belíssimas pontuações dele em todos os jogos, porque ele não depende nem de gol, nem de assistência. E ele joga como atacante, ou seja, na teoria, inevitavelmente o Everton, uma rodada ou outra, vai fazer seus golzinhos. Então, boa perspectiva. O jogo é contra a Ponte, voltando ao estádio Luso Brasileiro, inaugurando. Grande perspectiva, público grande, acredito que o Flamengo tem grande perspectiva de vitória. Isso também passa muito pelo Everton, que é um jogador de velocidade, com um ataque bem incisivo. Por isso estamos indo de Everton, que além de ser atacante, é escalado no meio de campo, ou seja, belíssima opção. Ao lado dele nós vamos colocar Andrigo, galera. Já vai ter gente me dizendo, pô, Gustavo, por que o Andrigo? Alguns motivos simples. Primeiro, muito barato. 2,25 cartoletas para o meio campista ofensivo. Segundo, jogando em casa, extremamente desvalorizado, perspectiva de valorização altíssima do Andrigo. Terceiro, Atlético Goianiense, o último jogo em casa ganhou de 3-0 da Ponte Preta, que era um adversário muito difícil, muito superior até que o Avaí. Então, é mais por eliminação. Para poupar também um pouquinho, para deixar o ataque mais forte, eu preferi pelo Andrigo, que é uma belíssima opção. Então, tá com a gente. E já indo para o nosso ataque, vamos escalar primeiramente o Robinho, galera. O Fred estava taxado como dúvida no Cartola, por isso eu vou de Robinho. Mas se o Fred for jogar, eu acho uma opção melhor. Porque o Robinho, Atlético Paranaense lanterna da competição, Atlético Mineiro mostrando futebol não tão bom na competição até o momento, mas jogando no Independência, precisando do resultado, acredito que possa ser uma excelente opção. E por que o Robinho? Galera, muita gente sempre me pergunta, Fred ou Robinho? Em vez de regra eu escolho o Fred, mas o Robinho inevitavelmente faz uma rodada muito boa. E pode ser essa, o Robinho é um jogador de velocidade, é um jogador que aperfeiçoou muito a finalização dele, virou um jogador muito mais matador do que na época dele de Santos. Ou seja,
perspectiva boa de fazer boa pontuação. Atlético Paranaense vem muito mal na competição, somente 2 pontos até o momento conquistado. Então, Robinho é com certeza uma das opções mais seguras. Claro, se o Fred for jogar, eu prefiro o Fred, mas as médias dos dois estão muito próximas. O problema do Robinho é que ele é um pouco mais inconstante. Às vezes, boas pontuações, má pontuação, como vocês podem ver, ó. 1, aí 11, aí menos 1.3, aí 5, aí cai para 1. Mas, quando ele joga no Independência, tende a pontuar melhor. Por isso, estou indo com ele. E ao lado dele nós vamos colocar o Wellington Paulista, galera. Por quê? Porque o Vasco tem nada mais, nada menos do que a pior defesa da competição. 15 gols sofridos. O ataque do Vasco tá muito melhor do que antigamente. O sistema total do Vasco tá. Do que o Campeonato Carioca tá. Porém ainda é um time que sofre muitos gols. E o Wellington Paulista é aquele matador jogando na Arena Condá. Acho muito difícil não fazer nenhum golzinho. 8 finalizações e 3 gols. Um agregado de 11, quase 2 por jogo. Então, 7 faltas cometidas é um número, certo ponto elevado, e 2 cartões amarelos, mas a quantidade de gols que ele faz acaba compensando essas más pontuações que os cartões amarelos e as faltas acabam levando para ele, os más pontos que leva para ele. Mas, belíssima opção, como eu disse, Vasco, pior defesa do campeonato, 15 gols sofridos, pior até do que o Atlético Goianiense, que o Atlético Paranaense. E para fechar, nós vamos de Everaldo, jogador que está muito desvalorizado, 2.51 cartoletas, 2 gols, 1 assistência, 10 finalizações, no agregado com os gols dá 12, ou seja, 2 finalizações por jogo. É um jogador que só teve uma pontuação muito baixa, as outras são positivas, razoáveis. No jogo que o Atlético ganhou de 3-0, ele fez 2 gols. Dos 5 gols até agora marcados pelo Atlético Goianiense, ele participou de mais da metade, porque 2 gols e 1 assistência. Ele participou diretamente de 3, então ele é um jogador de extrema importância para o Atlético Goianiense, que no último jogo em casa venceu muito bem. O jogo é contra o Avaí, eu acho que o Avaí é um time que defensivamente é bem consistente, mas eu ainda vejo um leve favoritismo pelo lado do Dragão. Tranquilo? E de técnico, o famoso Pachequinho. Apesar do Bahia mostrar um belíssimo futebol, eu vejo o favoritismo do Coxa por estar jogando no Couto Pereira. Então, Pachequinho é com certeza dos técnicos. Acho que ele, junto com Roger, pelo lado do Galo, são as melhores opções para você colocar. Fábio Carille também é uma boa, mas como o jogo é contra o Cruzeiro, é sempre difícil você apostar. Tranquilo? E como vocês viram, o time ficou de 100.53 cartoletas. Se você só tem 100, troca o Wesley ou meu Deus, esqueci. O Roger Carvalho do Atlético Goianiense, bota o Balbuena, que já entra como um time de 100, tranquilo e livre. Tranquilo? Falar aqui o nosso time só para relembrar vocês: goleiro Thiago, lateral Guilherme Arana, Diego Renan, zago Wesley, Roger Carvalho, meu campo ficou Marquinhos, Everton e Andrigo, ataque ficou Robinho, Wellington Paulista, Everaldo e técnico Pachequinho. Tranquilo? Time de 100 cartoletas feito. Vamos agora mostrar para vocês o de 110, que são basicamente 2 modificações em relação a esse. Sai os 2 jogadores de frente do Atlético Goianiense, para você que não está muito confiante, e entra no lugar do Andrigo o nosso queridíssimo Poca Pica, o Valdívia, jogador extremamente técnico, que tem uma possibilidade gigantesca. Vou mostrar aqui os scouts do Valdívia. Se você ver os scouts dele ofensivo, já fez 5 finalizações em 3 jogos, 6 faltas sofridas, somente 6 passes errados. É muito alto, galera. Por isso que, apesar de ele não ter feito ainda nem assistência nem gol, ele tá positivando nos jogos do Galo. E nesse jogo eu acho que ele tem uma perspectiva muito boa de fazer uma belíssima pontuação, por isso estou indo com ele. E no ataque, galera, nós vamos colocar o querido Jô Mito, galera. Por que não colocar o Jô, que é um centroavante que vem fazendo gols muito gol mesmo. Rodada passada decepcionou um pouquinho, mas mesmo assim não negativou, simplesmente pontuou o seu 2.7. Mas para quem viu o Jô levou o pênalti que deu o gol do Jadson. E quem fez a jogada do segundo gol também foi o Jô. Chutou no goleiro, deu o rebote pro Gabriel. Ou seja, ele tá muito participativo, por isso positivou, ao contrário das outras rodadas que ou ele fazia gol ou ele negativava. Essa ele foi um pouco mais seguro. Claro, muita gente pode estar me perguntando: Gustavo, por que tu não vai com o Romero? Galera, esse time de 110 cartoletas, lembrando para vocês, ainda é focado em valorização, como vocês podem ver. Colocar o Romero é mais seguro? É, porém não tende a valorizar.
E sempre tem aquele ponto, o Jô é o jogador mais matador do Corinthians, ou seja, perspectiva de gols, o Jô sempre tem maior do que o Romero. O grande forte do Romero é porque mesmo sem fazer gol ou assistência, ele consegue boas pontuações. Tranquilo? O time ficou de 110,83, modificação no ataque só foi o Jô, e no meio campo, Valdívia, o nosso sistema defensivo ficou intacto. Já no nosso time de 120, a mudança é bem pequenininha. É só trocando o goleiro do Flamengo. Muita gente não está tão confiante no futebol do Flamengo e colocando um goleiro mais seguro, por natureza, que é o Vitor, galera. Vitor do Atlético Mineiro. Muita gente está me perguntando, Gustavo, é melhor colocar o Vitor ou colocar o Wilson do Coxa? Pergunta difícil. Para mim são jogadores muito equivalentes, até nas pontuações e preços. Eles estão muito próximos. Por que eu vou de Vitor? Por dois motivos. Primeiro, porque o Atlético Paranaense vem mostrando estar com futebol muito inferior ao do Bahia. Como vocês viram, o Bahia já tem 11 gols até o momento na competição, só contra 4 marcados pelo Atlético Paranaense. Aí muita gente também vai dizer, então a perspectiva de defesa difícil do Wilson é maior. Sim, porém a perspectiva de gol sofrido também é maior. E o outro motivo é porque o Vitor tá com uma quantidade de defesas difíceis superior ao Wilson. Apesar de ter sofrido mais gols, são 12 defesas difíceis contra 9 defesas difíceis do Wilson. Por essa conjuntura de fatores, e eu achar que dificilmente o Bahia não vai fazer um gol contra o Coxa, eu estou indo de Vitor por achar mais seguro. A média dele está muito próxima, é basicamente questão de gosto. Muita gente também me pergunta do Jean. Eu não indicaria o Jean porque eu acho o Coxa favorito, então eu não vou colocar apesar de ele poder trabalhar muito, eu sempre tendo a levar que se eu achar que o goleiro pode levar muitos gols, não vale tanto a pena você colocar ele. Tranquilo? Então assim ficou o nosso time de 120 cartoletas. Vamos agora mostrar para vocês o de 130, que também é uma mudança muito pequena. Só saiu o nosso queridíssimo Valdívia. Gustavo, então o Valdívia é ruim? Não, galera, não é assim. Não é que um é ruim ou o outro é bom. É porque eu acho o Diego um pouco melhor do que o Valdívia. Por eu achar isso, estou colocando ele no meu time. Acho um jogador mais sereno, mais encaixado no seu próprio time. O Valdívia está entrando agora no Galo, apesar das boas campanhas, não é do nível do Diego. O Diego é o grande maestro desse time do Flamengo. O Flamengo precisa do resultado e eu acho que isso vai muito passar pelo pé do Diego. Tomara que do Diego e do Everton, para vocês poderem pontuar bem. É um jogador que tem de roubar de bola mais do que faltas cometidas. Isso para o meio ofensivo é muito positivo. É um jogador que arma muito bem o time, sempre pontua positivo. O ano passado tinha uma média extraordinária e acredito que esse ano vai manter também. Por isso o Diego está no nosso time de 130 cartoletas. Tranquilo? E galera, pro nosso de 140, que é mais focado em pontuação, a gente vai ter uma mudança geral. Primeiro, todos os jogadores de... Opa, tinha um que não era para sair. Vão ser modificados. Vamos ir para um 3-4-3, como vocês podem ver. Um esquema que eu posso adentrar mais um meio campo. Visto que eu gostei muito dos meios de campo nessa rodada, eu vou colocar o Valdívia como uma opção. E como eu não estou tão confiante em SG, vou colocar defensores que, acredito eu, sejam muito seguros nessa rodada. Tranquilo? Vamos aqui pelas médias. O nosso primeiro é o Igor Rabelo. Depois vamos colocar o Wesley do Coxa, que eu não deveria ter tirado. E o outro é o Juan do Flamengo. Aí, galera, como vocês viram, ficou 138,70. Quem quiser um pouco mais de segurança, pode também trocar o Jô e colocar o Romero. E isso aí ficaria um time de 140,38 cartoletas. Tranquilo? Então, mostrando para vocês como é que fica o nosso time. Vou confirmar aqui a escalação. Essa daqui já não tão focada em valorização, galera. É um misto. Ele ainda tem muitos jogadores que tendem a valorizar, como vocês podem ver, mas tem Juan, Wellington Paulista, Romero, que não tendem a valorizar tanto. Um time, do meu ponto de vista, muito equilibrado. Vou mostrar aqui porque os três defensores. Igor Rabelo quis roubar de bola, apenas 7 faltas cometidas, 3 SG. Os scouts e gráfico dele extremamente positivo, apesar do jogo sendo no Barradão. Mesmo que o Botafogo perca, a chance do Igor Rabelo pontuar pelo menos seus 4 ou 5, e se sair com SG, quem sabe até 10, extremamente alta. O Wesley
7 roubadas de bola, apenas uma falta cometida. Coxa favorito, 3 jogos com SG, somente uma pontuação negativa, extremamente bom. E Juan, galera, 7 roubadas de bola, apenas 2 faltas cometidas, um SG, somente pontuações positivas também. E o Romero, galera, não tem nem o que falar. Não tem pontuação ruim do Romero, não tem nem abaixo de 5. Apenas com 3 finalizações, a quantidade de roubada de bola dele e de falta sofrida é que deixa ele com esse gráfico imenso. E quando ele faz um gol, é isso que acontece, 13,30. Mas, lembrando que o Jô é um jogador mais à frente, tem mais chance de gol, fica a critério. O time ficou de 140,38, vou mostrar aqui no campinho para vocês. Fala rapidinho: Vitor, Igor Rabelo, Wesley, Juan, Marquinhos, Everton, Diego, Valdívia, ataque Robinho, Wellington Paulista, Angel Romero e Pachequinho. Tranquilo? Sempre pedindo para você que ainda não se inscreveu no canal e não papou com like, ajuda a gente, galera, porque ajuda muito, a gente demora muito para fazer esses vídeos, é um vídeo trabalhoso. Lembrando para você que ainda não botou seu time aqui embaixo, coloca teu time aqui embaixo, que você pode ser chamado para a nossa Liga Mata-Mata. Um abraço a todos, infelizmente não podemos convidar todo mundo, só no vídeo passado mais de 100 pessoas pediram para entrar, só tem 32 vagas, eu acabei escolhendo os que colocaram primeiro, alguns colocaram errado, tive que chamar outros. Então é isso, um abraço a todos, rumo à mitagem, amanhã sai nosso time definitivo, então fica ligado. Valeu!